Graça e paz, mulheres bem-aventuradas, que alegria, mais um dia de devocional. Graças a Deus por voltarmos a estudar, a meditar nessas mulheres que têm tanta história para entregar para a gente. Eu agradeço ao Senhor pela sede que você tem de estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que nos traz esperança, norte, direção. Não encontraremos em lugar alguma palavra de vida eterna, a não ser na Bíblia. Amém? E hoje nós vamos falar de uma mulher que, infelizmente, não deixou bons exemplos para nós. Mas como é importante aprender sobre ela, porque existem duas maneiras de enxergarmos ou aprendermos os erros. Primeira é aprendendo com os próprios erros. E segunda maneira é aprendendo com os erros dos outros, para que a gente também não erre, não cometa os mesmos erros. Amém? Abra sua Bíblia então comigo no livro de Gênesis, capítulo 19. Nós vamos falar hoje sobre a mulher de Ló. Essa mulher que não é referido o nome dela na Bíblia, mas nós sabemos que ela era sobrinha, né, de Abraão. Por que sobrinha? Porque Ló era sobrinho de Abraão. Ela era casada com Ló, com o sobrinho de Abraão. Então ela era sobrinha por consideração de Abraão. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 19, versículo 15. Diz assim: E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereça na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhe para trás de ti, e não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Eu acredito que você já tenha ouvido falar nessa história, na destruição de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma cidade altamente pervertida. Era uma cidade onde a carnalidade, as obras da carne, da impureza sexual, tudo que é sorte de impureza, era proclamado naquela cidade, era realizada naquela cidade com a maior naturalidade. E houve um dia que Abraão e Ló, morando juntos, prosperando juntos, os pastores de Abraão e de Ló contendem no campo. E ali Abraão fala para Ló decidir aonde ele gostaria de ir. Se para a direita, ele iria para a esquerda; se para a esquerda, ele iria para a direita. E Ló olha aquelas campinas de Sodoma e Gomorra, aquele campo verdinho, e olha para o outro lado, aquele deserto, e decide ir para onde? Para Sodoma e Gomorra, achando que ali, só porque estava tudo verde, ali seria um lugar de prosperidade, ali seria um lugar de descanso para sua família. Mas você já ouviu aquele ditado que nem tudo que reluz é ouro? A questão não é onde nós estamos, a questão é se a presença de Deus está com a gente. E Ló pega a sua família e vai até a cidade de Sodoma e Gomorra, morar lá, habita naquela cidade e começa a enriquecer naquela cidade. Ocorre que o clamor daquele lugar vai até as narinas de Deus, e Deus passa a não suportar mais o pecado que subia daquela cidade. E o Senhor diz a Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra. Só que houve um dia que Deus envia 2 anjos, através da intercessão de Abraão pelo seu sobrinho. Deus envia 2 anjos até aquelas cidades para avisar Ló e a sua família
que Deus destruiria aquele lugar com fogo, que era para eles saírem daquela cidade. E eles estavam insistindo, achando que Deus estava de brincadeira. E os anjos estavam quase pedindo, pelo amor de Deus, sai dessa cidade, o fogo vai cair. Mas eles não estavam levando muito a sério, até o ponto de os anjos pegarem na mão de Ló e da sua esposa e das suas 2 filhas e tirar da cidade. Quando eles tiram essa família dessa cidade por conta de Abraão, o fogo começa a cair naquele lugar. Só que a ordem dos anjos era o seguinte: não olhe para trás, caminhe reto na mesma direção. Não olhe para trás. Não saia, não volte para o lugar da onde Deus já te tirou. Só que o que acontece? A mulher de Ló decide olhar para trás. Estudando um pouquinho sobre esse conceito, esse versículo, estudar, olhar para trás. Um teólogo e arqueólogo, Rodrigo Silva, que eu creio que você conhece, ele diz que essa mulher apenas não olhou para trás. Não foi algo automático ela ter olhado para trás e ter virado uma estátua de sal. Não foi como se fosse um castigo. Olhou para trás e virou estátua de sal. Não. Ela olha e volta. E conforme ela volta, aquele enxofre cai nela. Se você pesquisar no YouTube, você vai ver que aquelas cidades hoje é puro sal. Tem cheiro de enxofre. E aquilo que caía do céu fez com que aquela mulher se tornasse uma estátua de sal. O que nós aprendemos com a esposa de Ló? Nós não podemos voltar para o lugar que Deus já nos tirou. Não trata-se só de olhar para trás. Muitas pessoas querem voltar para o lugar que Deus a tirou. Eu amo o versículo que Paulo fala, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Sabe, deixar para trás não é deixar para trás apenas as dores, é deixar as glórias também. Aqui a mulher de Ló, ela gostava de Sodoma e Gomorra. Ela não habitava mais em tendas com Abraão, que Abraão vivia saindo para onde Deus destinava, desmontavam as tendas, armavam novamente as tendas. Ali, aquele povo moram em casas, moram em palácios. Ali tudo era permitido, toda espécie de carnalidade era permitida. A mulher de Ló gostava daquela vida. A mulher de Ló fez com que as suas filhas também gostassem de viver em Sodoma e Gomorra. Por quê? Nós podemos entender isso. Porque quando aquelas meninas se deparam apenas com seu pai, elas embebelam seu pai e cometem incesto com seu pai. Elas deitam-se com seu pai, querendo ajudar Deus a continuar a genealogia de Ló, a descendência de Ló. Elas deitam com seu próprio pai. Sabe por quê? Em Sodoma e Gomorra era normal. Em Sodoma e Gomorra era normal todo tipo de carnalidade. Olha o que a esposa de Ló planta nas suas filhas. A gente precisa tomar muito cuidado o que nós estamos induzindo as pessoas a amar. Nós precisamos tomar cuidado o que nós estamos instigando uma pessoa a gostar. Não é interessante isso? Nós somos influenciadoras. Então, a mãe das filhas de Ló, ela influenciou as suas filhas a amarem o pecado, a terem uma cultura pecaminosa. Ela poderia ter evitado aquilo e não evitou. Então, a mulher de Ló nos ensina não apenas que nós não devemos olhar para trás, mas que nós também não podemos voltar
para o lugar que Deus nos tirou? De onde Deus te tirou? Às vezes foi de algo muito bom aos teus olhos, que te trazia alegria, comodidade. Só que lá a presença de Deus não estava. Lá a vontade de Deus não estava. E o pior fracasso é estar aonde Deus não nos mandou estar. Ainda que muitas vezes a gente esteja num lugar, minhas amadas, que não parece ser tão bom como o lugar que nós estávamos, mas você pode ter certeza que a consequência seria muito pior do que às vezes as lágrimas que nós derramamos lembrando das glórias que nós deixamos. Entende? Entenda uma coisa: fracasso é estar aonde Deus não mandou estar. Fracasso não tem a ver com lugar, tem a ver com propósito, tem a ver com presença de Deus. Não deixe as suas emoções falarem mais alto do que o propósito. Não deixe as suas carências emocionais, familiar, geográficas, seja quais sejam, falar mais do que o propósito. A carência, ela desvia o propósito. A carência é inimiga do propósito. É perigoso a carência não ser curada. Só Jesus cura a carência. E é importante a gente entender que voltar é perigoso demais. Olha só o que diz Lucas capítulo 9, versículo 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que era o arado? O arado era um instrumento da agricultura que na época, hoje ainda tem, mas na época era feito com galho de árvore, e 2 bois ou 2 vacas puxavam aquele arado para abrir a terra, para preparar a terra para a semente, para a plantação, para o cultivo. E aquele homem, ele conduzia, na verdade, aqueles bois. Então, se ele olhasse para trás, os bois podiam perder-se no caminho. Olha só, olhar para trás significa criar um vale torto ou desviar da direção justa. Então o Senhor está falando, olha, não é para olhar para trás. Por quê? Vai bagunçar, vai trazer desordem. Olha que interessante. E quem fica olhando para trás, quem fica trazendo o vale torto, desvia da direção justa, não é apto para o reino de Deus. Hoje nós aprendemos o que, minhas amadas? Hoje, o que o Espírito Santo quer falar no nosso coração? Não vamos olhar para trás, não. Não apenas as dores que querem nos paralisar, mas as glórias. Aqui, a mulher de Ló, hoje nós vamos falar das glórias, porque aqui a mulher de Ló, ela estava olhando para a glória dela. A riqueza dela, a vida fácil dela, os prazeres carnais dela. Ela se sentia mais feliz lá. Só que o fim disso, o fim de se curvar aos seus desejos, foi a sua morte. Deus não tinha morte para ela, tanto que pegou um anjo e mandou pegar pela mão dela e tirou ela de Sodoma e Gomorra. Mas ela insistiu, ela quis voltar, e o fim dela foi a morte. Nem todas as pessoas que voltam, o fim é a morte, mas é a morte espiritual. Não tem mais prazer pela presença, não sente mais a presença de Deus. Coisa terrível é não sentir a presença de Deus. Então, minha amada, se alegre de estar no lugar que Deus te colocou. Se alegre em estar exatamente onde você entende que foi Deus que mandou, ainda que em lágrimas, em saudades. Se alegre, porque o fruto disso, dessa obediência, é vida abundante no Senhor. Deus é um bom pagador. Deus sabe o que Ele está fazendo comigo e com você. Amém? Então, não olhe para trás e não volte para o lugar que Deus já te tirou.
Glória a Deus, minhas amadas. Que Deus te abençoe e envie esse vídeo para o máximo de mulheres que você puder. Em nome de Jesus, vamos ser um canal de Deus, um instrumento de Deus para muitas mulheres. Dá um like aqui, se inscreva no canal se você não é inscrita, para você receber as novidades semanais. E deixe seu comentário, o que Deus falou contigo. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos dê força, nos ajude a estar sempre no propósito, aonde Ele nos manda estar. Pai, eu quero agradecer a Ti, Senhor, pela vida dessas mulheres que estão me ouvindo. Senhor, eu te agradeço e eu profetizo vida sobre elas. Vida porque hoje nós te pedimos, nos dê graça para vivermos no Teu propósito, não olhar e nem voltar atrás, mas viver exatamente onde o Senhor quer que a gente viva. Ah, Senhor, porque é ali que existe paz, é ali que existe abundância de vida, na Tua vontade, Senhor. Pai, guarda a Tua filha, dá uma semana abençoada para ela. Eu repreendo todo o mal em nome de Jesus contra você, minha irmã, e abençoa a sua vida, sua família, com toda a sorte de bênçãos. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão quando nós queremos olhar para trás, voltar para trás. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos alinha a Tua vontade, porque a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, amém. Amém, minhas amadas. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Graça e paz.